o Palmeiras um 974. Tivemos ontem mais uma rodada do Brasileirão. O Palmeiras entrou em campo, jogamos em casa, vencemos o Ceará, jogo difícil, complicado. Vamos falar sobre esse jogo aí, mais algumas coisinhas. Antes eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilharem, se inscreverem, ativarem o sininho também aí, tá? Então vamos pro vídeo. Ontem mais um jogo em casa contra o Ceará, que é um time bom, um time ajeitadinho, um time forte, tinha vencido até o Cruzeiro, né, lá no Mineirão, e pegamos o Ceará. Tivemos uma enorme dificuldade contra o Ceará. O primeiro tempo nosso foi pavoroso, ruim, péssimo. O Palmeiras continua sem padrão tático, não tem padrão nenhum de jogo. O Abel está perdido. Essa semana ainda eu estava vendo uma entrevista do Dudu, da segunda academia, não é esse ali agora não, é o Dudu, tio do Dorival Júnior. E aí já o Dudu que formou a dupla lá com o Ademir da Guia e tal, aquela time fantástico, volantão, e perguntaram para ele sobre aquele jogo do Mineirão, onde o Palmeiras venceu a seleção uruguaia vestindo a camisa da seleção brasileira. Foi a primeira e única vez na história que um time representou a seleção brasileira. Perguntaram para ele, né, como que o Palmeiras venceu 3-0 no poderoso Uruguai. O Uruguai era a melhor seleção do mundo naquela época. A Dudu falou assim, simples, curta e simples a resposta, porque era um time que sabia o que fazer dentro de campo. Simples. O Palmeiras era um time que sabia o que fazer dentro de campo, coisa que não sabe o que fazer. O Palmeiras não sabe, não vai assim para o jogo sabendo o que vai fazer. Ele vai para o jogo ali e vê o que acontece. E já faz tempo que está assim, né? Desde o ano passado. E o Palmeiras, o Abel não consegue acertar, é incrível, né? Um time acéfalo, sem padrão de jogo, sem um armador. O Veiga está enrolando aí faz 2 anos. Até hoje não providenciaram um outro substituto para ele. Ou substituto ou para jogar junto ali também, né? Para substituir ele. Continua no elenco aí, mas tinha que ter trazido outro, porque nós não temos armador. O Maurício não é o armador, né? É um bom jogador, mas não é o cara, né? Para resolver o problema para quem pretende altos voos, né, Libertadores, Campeonato Brasileiro, não vai ser o Maurício que vai dar conta da meia ali do Palmeiras. Bom, e o segundo tempo nós saímos perdendo, por incrível que pareça, saímos perdendo. Um gol ali de fora da área, o cara foi feliz no chute. Até agora eu estou pensando se o Everton falhou ou não nesse lance, né? Mas foi bem colocado, foi no ângulo, no canto, a bola fez uma curva, passou por cima dele, não sei o que. Mas foi de longe, foi de fora da área, foi sem ângulo praticamente, né? Bom, falar em goleiro, depois a gente vai falar sobre o goleiro que o Palmeiras está tentando trazer, está quase certo. Vamos falar mais um pouco sobre esse jogo. Aí o Palmeiras, ali no meio que no sufoco, conseguiu o empate num pênalti. O pênalti aconteceu. Mas antes de chegar nesse gol de empate, aí o Ceará estava bem mais perto de fazer o segundo gol, né? Vamos resumir, para resumir, achamos a vitória em casa. Foi bom, 3 pontos, tudo bem, mas os erros continuam. Os mesmos erros que levaram a gente a ser eliminado da Copa do Brasil. Então, o Abel não consegue acertar o time, não consegue dar um padrão tático, não consegue achar um time titular. Próximo jogo nosso é contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. Tem Libertadores agora no meio de semana, mas pelo Brasileiro contra o Botafogo lá na casa dele. Se entrar com esse time, vou ler a escalação aqui, se entrar com esse time aqui, vai perder e olha lá, vai ter que rezar para não tomar uma sapecada ali. Vai ter que ir com o meio de campo mais reforçado, Se entrar com esse time água de salsicha aqui, banana, frouxo, que não marca ninguém, vai tomar um sacode ali do Botafogo. Vai lá, fechadinho, com 4 no meio de campo. O empate é um bom resultado. Então não adianta querer... Bom, vamos lá. O Palmeiras foi de
o Everton, o Giai, o Gomes, o Mikael e o Piquerez. Essa é a nossa zaga aqui, né? O Murilo tá voltando aí, hein? Mas também não é muita diferença não, né? Não é o Luiz Pereira que vai voltar. No meio de campo ele foi de Moreno, Evangelista e o Maurício. Gente, esse meio de campo aqui, ele vai marcar quem? Ele marca quem? Sabe? Não dá. Evangelista é fraco na marcação, já ficou evidente. Maurício é zero, nulo numa marcação. Sobrou só pro Moreno. Já viu que o Moreno, que se apertar, ele espana. Viu que ele fez lá no jogo contra a Gambazada, né? Completamente destrambelhado, entregou nossa classificação. Culpa dele que nós perdemos a classificação. Então, se ir com o meio de campo desse aqui, pífio, fraquíssimo na marcação, não vai ganhar do Botafogo. Olha lá, se empata. Na frente ele foi de Facundo, foi de Sousa e Vitor Roque. Também mais três que não marca ninguém, né? Ou seja, do meio de campo para frente, só o Moreno, que é mais ou menos marcador. O resto é nem cercar, sabe? Então não vai adiantar. Então, resumindo, ganhamos 3 pontos, tá bom. O Cruzeiro perdeu pro Santos. Também falam tanto esse Cruzeiro aí. A briga vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. E vamos ver o Botafogo se vai ter gás para chegar. Tá um pouco atrás, mas a briga mesmo acho que vai estar entre Palmeiras e Flamengo. Aí. Se o Palmeiras se acabar a sorte do Palmeiras, complicou, porque tá tendo um pouco de sorte, né? Então é isso, gente. A respeito do jogo, falei pelos 3 pontos, mas continua tudo na mesma. Um time sem padrão de jogo, quase perto, quase. Então, se tomasse 2-0 ali, já era. E agora estão falando aí de vir o Carlos Miguel, goleiro, né? Daquele que era dos Gambá, do Corinthians. Tem 2,4 m. Eu acho uma grande contratação. Tá quase tudo certo, mas não tá assinado, né? Então, só vamos falar assim que já é do Palmeiras quando assinar. Assinar, fizer o exame médico, der a primeira entrevista e vestir a camisa. Aí dá para falar que é do Palmeiras. É um goleiro muito bom, eu já tinha sugerido esse nome dele aí há uns 2 meses atrás, já tinha falado, vai atrás do Carlos Miguel. Tá? Então parece que tá tudo certo, porque não dá, né? O Everton não tem condição mais. Ele faz umas defesas boas, mas para entregar também é 2 palitos, tá complicado, não tá mais transmitindo confiança, o goleiro precisa transmitir confiança. E precisa também, né? Tem o Everton, que está aí uma nota 6. Tem o Lomba, também, pelo amor de Deus, quando entra o Lomba eu até dá apavorado. E tem o goleiro reserva, que é um goleiro aí que devia emprestar ele para ele pegar a rodagem, nunca é utilizado. Então nós temos só o Everton e o Lomba. Precisa vir um terceiro goleiro. Vem o Carlos Miguel para ser titular, na minha ótica. O Everton logo em seguida vai para a reserva. E o Lomba terceiro goleiro, está vencendo o contrato dele também. Agradece os serviços prestados e que vai ser feliz em outra equipe, né? E é a renovação normal, natural das coisas. Vamos ver então se vem mesmo esse goleirão aí. Eu lembro na época que o Everton chegou no Palmeiras, ele era o terceiro goleiro. Ele chegou para ser terceiro goleiro, tinha o Jailton, que era o goleiro, segundo goleiro, depois ele passou a ser titular, ficou uma campanha maravilhosa no brasileiro. E o Praz era o goleiro titular. Então nós tínhamos 3 goleiraços. E hoje nós temos um meio goleiro e só. Então precisava mesmo. Eu vou torcer para dar tudo certo essa contratação. Vamos ver. E é isso, gente. Entrou aqui, eu falar os reservas que entraram, né, no jogo. Saiu Moreno, entrou Martínez, saiu Maurício, entrou Kelvin, nominho. Saiu Facundo, entrou Felipe Anderson. Saiu Sousa, entrou o Lopes. Flaco Lopes, por incrível que pareça, está sendo o melhor jogador do ataque. Eu formaria um ataque contra o Botafogo com 4 no meio. Eu formaria com Martínez,
o Moreno, o Evangelista e o Maurício no meio. Ou o Alan, no lugar do Evangelista. Porque o Alan também tem pique e marcamento. Mas eu iria com esses 4 que eu falei aí. Um quadrado ali bem forte na marcação, fechadinho, compacto, não deixando o Botafogo respirar, tocar a bola, ganhar o meio de campo. E eu faria um ataque com o Flaco Lopes e o Vitor Roque. Eu acho que eles se completam. Não precisa sair um para entrar o outro. Eu acho que... E deixava o Souza, o Facundo, para entrar no segundo tempo para armar correria, que eles são rápidos. Mas eu entraria com esses 4 no meio de campo. O Lopes e o Vitor Roque fazendo o Vitor Roque segundo atacante e o Flaco Lopes aquele principal atacante de área. Você vê que o Flaco entrou, fez o gol de pênalti, uma batida de pênalti muito boa. E depois ele fez o lançamento, se eu não me engano, foi ele que fez o lançamento ali no meio de campo para o Maurício cruzar para o Vitor Roque fazer o segundo gol. Foi o Flaco Lopes, ele fez um lançamento ali de 3 dedos, teve uma excelente visão de jogo, achou o Maurício ali bem colocado, desgarrou pela direita, o Maurício muito bem também. Quando o Maurício estava correndo para a bola, bem antes de chegar na linha de fundo onde ele cruzou, ele estava correndo e já olhou para o meio para ver se o Vitor Roque estava acompanhando. Isso que é inteligência. Então tava aí, já olhou antes, viu que o Vitor Roque estava lá. Quando chegou no fundo, ele já intuiu onde o Vitor Roque estaria, já cruzou certinho para a posição dele e o Vitor Roque fez um bonito gol também. Então é isso, gente. Valeu pelos 3 pontos, estamos lá em cima, na caça com o jogo a menos, né? 2 em relação ao Cruzeiro, 1 em relação ao Flamengo. Temos tudo aí para encostar de vez, brigar por esse título aí. Libertadores é uma incógnita, eu acho o time fraco para ganhar uma Libertadores, sem padrão de jogo, sem peça, sem o craque que decide jogo, né? Então nós não temos, né, um jogador, nós tínhamos o Estevão, nós tínhamos o Ender, que não tem mais esse homem que faz o diferencial, não temos mais, infelizmente, e não temos um time titular com padrão de jogo, repetindo que o Dudu lá de trás falou que o Palmeiras era aquela máquina de jogar bola, aquele time fantástico, porque entrava em campo e sabia o que ia fazer dentro de campo, coisa que esse time de hoje não sabe. E quem tem que fazer um time saber o que vai fazer dentro de campo é o treinador. Então tá nas costas do Abel, justifica aí, Abel, o seu salário e bota esse time para jogar melhor, ok? Um abraço a todos, tchau.